Como é que vocês estão? Todos bem? Deus abençoe sua vida. Feliz em estar aqui com os irmãos mais uma vez. Glorifico a Deus por essa oportunidade. Glorifico a Deus pela vida do pastor Alexandre. Quando falo pastor Alexandre, falo toda a igreja. Deus abençoe sua vida. Por essa tarde estive orando mais uma vez, pedindo a Deus para que Deus me direcionasse a uma palavra, para que Ele pudesse alimentar o meu coração e dividir com o teu. Então aqui nessa noite eu vim dividir um pedaço de pão, que alimenta a minha alma, fazendo uma releitura, mais uma vez, deste livro, e quando o livro da Bíblia, que eu vou citar, que é o livro de Mateus, e fazendo uma releitura, Deus vai soprando, vai alimentando, vai instruindo. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E essa palavra, de fato, em que Deus me direcionou nessa tarde para que eu estivesse pregando, essa palavra veio a mim no momento de pressão na minha vida, no mês passado, no mês de dezembro. Pressões do dia a dia e da vida, e eu quero partilhar com vocês. Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. No máximo aqui são 7 aplicações, 7 pontos para a gente poder pensar e refletir sobre isso, mas eu acredito que vale a pena, muito a pena. Eu preciso da tua atenção. Serei bem breve, mas eu preciso da tua atenção. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, do versículo 13 ao versículo de número 21. Eu vou estar fazendo leitura da tradução da NVI, então pode ser um pouco diferente da Ferreira de Almeida que você... Obrigado, meu filho. Ferreira de Almeida que você possa usar. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13 ao verso 21, que diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Verso 15: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Aí vem o verso 16: respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Verso 17: e eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. Verso 19: e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu os discípulos e estes a multidão. Verso 20: todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães, aliás, cheios de pedaços que sobraram. Verso 21, encerramos a leitura. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente só encerrasse a leitura, o texto por si só já fala, já prega, já instrui. Mas vamos pensar um pouco. Primeira coisa que a gente tem que se pensar é o porquê do versículo de número 13. O versículo de número 13 está trazendo uma explicação do que se inicia no capítulo 14, do verso 1 ao 12. E o que é? É quando Jesus ele recebe a notícia da morte de João Batista. João Batista, aquele que o profeta do povo, aquele que a voz que proclama, aquela voz que clama do deserto. João Batista foi decapitado, a notícia chega até Cristo. Decapitado, e esse momento de morte de João Batista, ele veio o ato feito da sua morte através do momento de festa. Em que sentido? Havia uma festa de aniversário de Herodes. Tomado talvez pela embriaguez e pela alegria do momento, ele vendo uma jovem dançar, jovem filha de Herodias, e ele já tinha vontade de fato de acabar com a vida
de João Batista, mas temendo pelo povo, sabendo que o povo o considerava um profeta, um enviado de Deus, um homem que carregava verdades não só no coração quanto nos lábios, ou vice-versa. Mas ele, tomado pela alegria, pelo entusiasmo da festa e talvez pelo um pouco a mais da bebida, ele olha para essa menina seduzido pela forma em que dança e agora vai conceder a ela um pedido. E qual o pedido? Olha, o que você me pedir eu lhe concedo. Ela, não sabendo aproveitar uma oportunidade que talvez mudaria a sua vida, e eu digo isso em termos administrativos, em termos de finanças, enfim, ela vai procurar conselho com a sua mãe tomada de ira, porque João Batista advertindo acerca dos pecados que tanto quanto aquela mulher quanto Herodes carregava, e ela agora vai pedir: olha, eu quero de presente, peça para ele a cabeça de João Batista numa bandeja. Ela vai até Herodes e pede isso, e Herodes concede. A cabeça de João Batista é entregue num prato. Jesus, ao saber disso, no versículo de número 13, ele vai para ouvindo Jesus que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Isso aqui pesa para mim. Eu vou voltar para o texto, mas vale a pena se pensar sobre isso. E o que é? Aqui vai falar da humanidade de Cristo. Ele não sai do propósito da sua missão, o porquê da sua vida, o porquê do seu ministério, mas ele não deixa de sentir. O sentir é normal. Agora, a partir do que faço com aquilo que sinto, aí é que vai ser determinante para o futuro da minha vida ou não. Entenda isso. A humanidade está gritando, mas ele não abre mão do propósito. E a gente vai pensar e refletir sobre isso. Porque ele vai para um lugar deserto, refletir, pensar, talvez até chorar pela morte de João. Só que agora ele vendo o povo que sai da cidade e caminha a pé em direção aonde ele está, e ele vai atender o povo, ele sente compaixão. Então é alguém que sente dor, não é questão que anula a sua dor, mas mesmo talvez, isso vale muito para a nossa vida e é uma pérola. Porque pense comigo, a verdade de Deus acerca de propósito da nossa vida, nem sempre queremos obedecer, sim ou não? Mas devemos. Por quê? Porque a verdade de Deus não tem prazo de validade. Então mesmo que doa e eu não queira, eu devo obedecer. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os meus sentimentos e as minhas ideias são transitórias, mas os caminhos que a palavra de Deus e os propósitos de Deus, os desígnios de Deus para a minha vida apontam para a eternidade. Então já vai uma aplicação e eu quero liberar essa palavra sobre tua vida. Você que tem um grande propósito, um grande chamado da parte de Deus. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você esteja vivendo. Talvez tu pense em pegar e ir para um lugar onde ninguém te ache e ter o seu momento de reflexão. Mas eu quero te dizer, se necessário for, até descansa. Mas não faz como Elias, pede a morte quando de fato só precisava descansar. Só não tente destruir aquilo que Deus tem construído e te gerou para um propósito. Mas permaneça firme e constância e obedeça a Deus mesmo que não queira. Porque a verdade de Deus não tem prazo de validade. Isso é tão forte que me lembra de Lucas 5. E eu já volto para o texto. O que diz Lucas 5? Um homem que está lavando as redes, e a gente sabe que é Pedro, junto a outros, por uma noite de frustração de resultados insuficientes no seu trabalho. Jesus, agora vendo que a multidão aperta, pede a ele que ceda o barco dele e vá até uma certa direção, se afaste um pouco da margem, e Jesus começa a pregar. O discurso é longo. Só que quando Jesus termina a pregação, ele agora vai dar uma ordem para Pedro. E o que é? Olha, vara mar alto, vai um pouco a águas profundas. Aí Pedro vai olhar e dizer: olha o peso da frustração. Senhor, já pesquei a noite toda, não pegamos nada, mas porque é o Senhor que está falando, a gente vai. Quando ele vai, agora Jesus dá uma outra direção. E qual é a dica? Lança as redes. Quando ele lança as redes, a pescaria é tão grande e os resultados constrangem e revela a sua incredulidade. Me pergunte por quê? Está fraco, só 2 falaram. Me pergunte por quê? Porque na verdade, quando os resultados aparecem, revela a incredulidade, que ele diz assim para Jesus: eu vou me afastar de você porque sou homem pecador.
E o que isso significa? Ele obedeceu e lançou, mas talvez não acreditava que daria certo. O que isso está dizendo, pastor Rodrigo? É a mesma coisa que Jonas. Não adianta eu ter a verdade nos lábios se eu não creio no coração. E eu vim hoje trazer uma palavra de fé para você, que Jesus ainda, Ele continua sendo, e Ele é, e a tua palavra é poderosa. Vamos lá, levanta a tua cabeça. Deus não te chamou para derrota. Enxuga a lágrima e volte a crer outra vez. Me chama a atenção é que Jesus nos constrange, nos dando bom resultado. Isso me lembra de Êxodo capítulo 14, verso 14. Quando Moisés, ele sofrendo a pressão do ministério por um povo que ainda não tem um tanto quanto relacionamento, conhecimento de Deus, ele vai dizer assim: e o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Isso não é senso de justiça. O que Moisés estava instruindo o povo? Ele estava dizendo: olha, para você que não acredita, Deus fará uma coisa tão grande que vai te constranger e você não vai ter nem mais o que falar. Deus nos constrange com bons resultados. Só que aí agora, voltando para o texto que lemos, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão e curou os doentes. Jesus saiu do barco, teve compaixão e curou todos os doentes. Diga assim: no culto em que Jesus está, tem cura, libertação, instrução, mas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que isso? Simples. Porque quando a multidão vai, eles vão em busca de uma coisa: a cura das suas enfermidades, tanto na alma quanto no corpo. Só que há uma instrução, há uma pregação, Jesus se compadece, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus instrui. Mas agora, quando os discípulos vão falar, que já está ficando tarde, vai falar do lugar onde eles estão, da geografia onde eles estão, e nós dependemos de alguma coisa. Jesus não, basta Ele querer, e Ele faz. E quando já o lugar é deserto e a noite já se vem, já está ficando tarde, Ele está dizendo: dispensa a multidão. Só que Jesus não: dê vocês a Ele o que comer. Mas a gente não tem nada, senão 5 pães e 2 peixinhos. Então, no culto em que Jesus está, tem libertação, tem cura, tem instrução, mas as demais coisas são acrescentadas. Perdeu a oportunidade de bater com a cabeça no teto. Vou dizer de novo: no culto em que Jesus está, a instrução, a libertação, a cura, mas as demais coisas vão ser acrescentadas. E o que são essas demais coisas? Deus conhece a minha e a tua necessidade, e aquilo que necessário é para que a gente possa continuar caminhando. Fica tranquilo que Ele mesmo se encarrega em fazer. Talvez tu chegou aqui dizendo: Senhor, eu só quero isso, mas o Deus no qual nós servimos, Ele conhece a minha e a tua necessidade, e Ele vai muito além. E eu já quero liberar essa palavra sobre tua vida. Você que acredita e você que não acredita, eu acredito por você, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Deus irá te surpreender uma vez mais. Um outro ponto a se pensar: as nossas necessidades já são de conhecimento do Senhor. Não foi o povo que disse para Jesus. Jesus já sabia, porque os discípulos se encarregaram de dizer: o povo precisa. Entendeu ou não? Glorificado o nome do Senhor quando alguém que olha para a nossa vida e é amigo de Jesus, discípulo dele, comunica a ele as nossas necessidades. Entendeu ou não? E tenha perto de você, esteja uma igreja em comunhão, em unidade, que quando você não comunica a Deus, tem alguém que olha para você, conhece as tuas necessidades e está dizendo: Senhor, visita a casa de fulano, ele precisa disso. Senhor, visita a casa de ciclano. Tem amigos que são discípulos de Cristo, porque quando você não fala, alguém intercede por você dizendo: Senhor, faça alguma coisa por eles, porque eles precisam, eles necessitam, deles mesmos não pode. E eu quero já liberar essa palavra
palavra sobre tua vida. Você que é carente de amizade, de pessoas verdadeiras, Deus colocará do teu lado homens e mulheres de Deus, temente a Deus, discípulos de Jesus, que apresentarão suas causas no joelho. Isso me lembra de Atos capítulo de número 16. E eu já volto para o texto. Quando Paulo libera uma palavra de libertação com uma jovem com espírito de adivinhação, a Bíblia diz que os credores que se utilizavam da vida daquela jovem vão embora e ficam revoltados, porque agora não vão ter o resultado nas suas finanças que tinha outrora se apossando da vida daquela jovem, e da forma que o espírito de adivinhação, o espírito maligno a usava. Entendeu ou não? Quando tem gente que está do nosso lado, que não faz parte do propósito de Deus e da obra de Deus, o próprio Deus se encarrega pela ação da palavra de pôr para longe. Continua, para. Diga assim: gente que eu não enxergava que não era amigo, gente que eu não entendia que só se utilizava da minha vida, gente que só se utilizava e me levava para longe e fora do propósito. Mas quando a palavra de Deus entra, ela mesmo se encarrega. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou falando isso inspirado pelo Espírito de Deus, na intrepidez, na ousadia. Aquele que não faz parte, aquela que não faz parte do propósito de Deus na tua vida, no cumprimento da palavra, Ezequiel 37 se encaixa bem. O rebuliço começa a acontecer. Nem sempre o rebuliço é para desgraça, é para ruína, porque estava tudo parado, mas o rebuliço é resultado do cumprimento da palavra. O Espírito de Deus está ministrando a minha alma. Tu está dizendo para Deus: Senhor, está fora do lugar, e Deus dizendo: sou eu que estou fazendo o rebuliço, e cada qual vai ser posto num lugar. O que nós dissemos? Diga: as nossas necessidades. Está muito fraco, vocês não jantaram. Diga: as nossas necessidades já são conhecidas de Cristo. Não turbe o vosso coração. Segunda aplicação: Cristo envia providência no deserto, lugar desfavorável. Quando já é tarde, as possibilidades de recursos naturais já estão acabando, Ele se apresenta como Deus da provisão, Jeová Jireh. Não entendeu? Vou repetir. Aonde eles estavam? Diga: no deserto. O que os discípulos disseram? Diga: já é tarde. O que os discípulos disseram mais? Diga: não tem lugar para onde comprar, e o pouco que temos é 5 pães e 2 peixes. Quem precisa de condição humana, matéria, dinheiro, é eu e você. Eu e você dependemos de geografia, eu e você dependemos do tempo. Mas quando estamos debaixo de uma palavra, quando a Bíblia se completa em nós, a Bíblia diz assim: se tu estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedirdes vos será feito. Tu não entendeu? Deixa eu te dizer: crente que se relaciona com a oração, crente que se relaciona com a palavra, ele pode estar no deserto, pode estar tarde, não tem condição humana, mas Deus se apresenta como Deus da provisão. E eu já quero liberar essa palavra para quem precisa e vai vivenciar o milagre. Talvez tu esteja dizendo: Senhor, Senhor. Eu digo: é conhecimento dele. Descansa teu coração, ele há de se manifestar. Diga: é tarde para mim, não para ele. Diga: é ruim para mim, não para ele. Diga: eu não posso, mas ele pode. Vamos avançar? Diga assim: me ajude, por favor. Diga: o pouco se torna muito quando Deus está no negócio. O que é que ele disse para os discípulos? Dê a eles. Aí o que é que os discípulos dizem? Eu só tenho 5 e 2, mas o pouco é para mim. Mas quando está na mão dele, quando ele está no negócio, o pouco se torna muito quando Deus está no negócio. Tu não entendeu? Eu vou dizer de novo. O pouco se torna muito quando Deus está no negócio.
algo aqui, faz parte de uma pregação futura, mas eu olhando ali, Deus falando comigo, eu vou partilhar com vocês, nem passei para cá. Diga assim: o dízimo é um símbolo, é um emblema de nossa fidelidade a Deus, e com isso provamos que o dinheiro não tem poder sobre nós. Vamos mais? Diga assim: o dízimo é um termômetro espiritual na vida do cristão em relação ao dinheiro. Para encerrar e a gente avançar, diga assim comigo: como queremos, tá fraco, diga como queremos, um ano de colheita, um ano de Neemias, vindo da parte de Deus, se não acreditamos que Ele faz, quando negamos nossa fé na entrega, quando se deparamos com as nossas necessidades. Diga assim: o pouco se torna muito quando Deus está no negócio. O pouco se torna muito quando Deus está no negócio. Eu conheço gente, eu preciso dizer isso aqui, que eu tá fumegando no meu coração. Eu conheço gente que vive de auxílio do governo, vende bala, não em demérito a alguém, não. Eu estou falando que com pouco recurso exerce a fidelidade, a gratidão e a honra, e se vive bem, porque o pouco se torna muito quando Deus está no negócio. Tem gente que prefere morrer agarrado com pouco do que se agarrar à palavra de Deus. Já disse isso aqui em uma outra oportunidade, mas vou repetir. Certa feita, Elias está escondido por Deus no monte. Aí agora Deus dá ordem que ele saia dali e vá até uma viúva. E Deus já dá ordem à viúva para que faça. Pergunta que faço a você. 1 Reis capítulo 17 fala sobre isso. Pergunta que faço a você: dentro daquele tempo não existia outras viúvas? Diga sim. Gente que precisava e estava vivendo a escassez? Diga sim. Mas por que Deus decidiu mandar o profeta naquela casa? Diga assim: porque Deus decidiu mudar a realidade daquela mulher. Só que mudar a realidade dela e do filho, porque ela já está esperando a morte, ela vai ser provada, aprovada e viver a fidelidade e a multiplicação de Deus. Como? Elias chega e diz: faz para mim primeiro. Ela fala a sua condição, mas obedece. E ela vai viver até que venha chuva, orvalho sobre a terra. Nenhuma falta de azeite, nenhuma falta de farinha, ainda tem livramento na sua casa. Porque quando o filho adoece e morre, ele ressuscita, porque Elias ora e ele volta à vida. Só que entenda uma coisa: a oferta que ela entregou na mão do profeta mudou a vida do profeta? Diga não. Porque o profeta voltou a ter fome, mas a casa dela nunca mais voltou a ter necessidade. Então existe oferta que você entrega na obra de Deus e na mão de homem de Deus, que na verdade não muda a vida dele, não muda a obra, mas muda a tua. Quando a necessidade de Deus se aplica a você, e Jesus diz: me declaro que tem, o pouco se torna muito na mão dele, mas a necessidade de pão não chega na tua casa. Ou eu acredito na autoridade da Bíblia, ou eu faço ela de muleta. Eu acredito no Deus da provisão. Tem mais alguém que acredita? Tem mais alguém que acredita? Eu não preciso ver, eu preciso crer. E eu creio. Quem vive de vista é incrédulo. Eu não vejo, mas eu acredito. E eu sei que Ele faz. Já estou caminhando por fim. Diga assim: dando graças a Deus e sendo grato pelo que tem. Ouça isso aqui. O que que Jesus fez com 5 pães e 2 peixes? Ele fez isso aqui, ó. Obrigado, Pai. Quebrou, repartiu e entregou. Segura. Ouça com atenção, uma pérola para a vida. Eu disse o quê? Que essa mensagem veio no mês passado, eu no momento de pressão. Meu irmão, sentado no sofá de manhã, fiz meu cafezinho, botei minha xícara lá, abri a Bíblia e fui. Senta aí, guerreiro, quero conversar contigo. Amém, Senhor. Vitória. Me deparei com esse texto. Aí quando me
deparei com o texto, o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixes? Glorificou o quê? A Deus, deu graças a Deus, correto? Beleza. Quantas pessoas ele tinha para alimentar? Diga, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, correto? Perfeito. Aí eu questionando a Deus sobre o meu momento de pressão, Jesus falou para mim: quantos comedorzinhos de feijão você tem na sua casa? Eu falei: comigo 5, Senhor. Ele falou assim: eu já tive diante de uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu consegui exercer a gratidão a Deus, mesmo na pressão do momento. Olhe para você, você tem mais do que 5 pães e 2 peixes, e com você só tem 5 pessoas dentro de casa. Para de ser murmurador, abre a tua boca e me glorifica. Tu tem muito mais do que tu merece. E tu pensa que para por aí? Aí Jesus disse para mim: olha para a tua vida 8 anos atrás, aonde você estava, quem você era e o que você tinha. Eu agi com graça e misericórdia, e hoje eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: seja grato a Deus pelo que você tem. Tu tem mais do que tu merece. Está sofrendo a pressão do momento, para quê? Exerça a gratidão. Deus falou: abre tua geladeira. Está te faltando o quê? Já teve época da tua vida que só tinha uma muda de roupa. Hoje tu está reclamando de quê? Exerça gratidão. Pergunto para você e a gente avança no texto: quem era você antes de Jesus se manifestar na tua vida? Jesus te tirou do cigarro babado. Jesus te tirou do copo de cerveja. Tu estava perdido, perdida. Jesus se manifestou com graça e misericórdia. Te deu uma porta de emprego que é maior que você. Outras pessoas tinham capacidade melhor que a tua, mas Deus agiu com graça e misericórdia. Exerça a gratidão. Seja grato a Deus pelo que tem. Vamos avançar, vamos avançar. Diga assim: exerça a gratidão. E não duvide em seu coração. Tem gente que tem dificuldade de acreditar. Mais uma aplicação e eu paro. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17 até o versículo 24. Ouça aqui. Certa feita, 4 amigos anônimos, mas acreditando que Jesus faria sobre a vida de alguém, um paralítico, vendo que a casa que Jesus está pregando está lotada de gente, não tem lugar para passar, eles vão destelhar parte da casa, vai descer com ele na presença de Jesus. Está ali fariseu, escriba, tudo quanto é tipo de gente, ouvindo Jesus pregar. Jesus olha para aquele homem deitado e vai dizer uma coisa para ele que talvez, se eu estivesse lá, eu também questionaria. Porque talvez eu entenderia que a necessidade daquele homem fosse uma, mas Jesus, conhecendo na totalidade, ele vai falando uma coisa maravilhosa. E Jesus vai olhar para o paralítico e vai dizer assim, vendo a fé dos amigos, vai dizer assim: perdoados estão os seus pecados. Aí, meu irmão, a galera que está dentro da casa, os fariseus e os demais, vão dizer assim: quem é esse para perdoar pecado? Jesus, conhecendo o pensamento e o coração de todos, Jesus vai dizer uma coisa maravilhosa que converte o nosso coração. Me pergunte o que é. Jesus vai dizer assim: para que saibas que eu tenho poder nos céus e na terra para perdoar pecados, eu digo a esse homem: perdoados estão os seus pecados, e levanta e anda. Entendeu? Não, né? Vou te explicar. Jesus é perito em converter coração ateísta, crente nominal, crente simpatizante do evangelho, que gosta do louvor, mas não se entrega na totalidade. Presta atenção. Com uma ação de milagre, algo que não pode se explicar, fator comum natural não pode resolver. Entendeu ou não? Deixa eu te dizer,
Quem vive em busca de sinal e busca de algo da parte de Deus é que não acredita que Ele faz. Mas eu glorifico a Deus que Deus decide se manifestar com um sinal de milagre para converter coração de gente que não acredita. E o Espírito de Deus está ministrando a minha alma. Jesus está falando ao meu coração. Eu conheço a tua dificuldade em acreditar que eu faço, mas eu me manifestarei com coisa grande para te mostrar que eu tenho poder nos céus e na terra. Eu te conheço na totalidade. Tu até canta, tu até prega, tu até louva, mas quando senta tem dificuldade de acreditar em tudo aquilo que você falou. Mas Jesus está na casa, conhece o coração de todos e Ele está ministrando a minha alma. Sou eu, Deus, que faço. Sou eu, Deus, que faço. Está tendo milagre e conversão aqui nesta noite. Eu me lembro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1 e 2. Filho do homem, põe-te em pé, porque hoje eu quero falar contigo. Aí vem o verso 2. Enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Deus está colocando gente de pé aqui nessa noite pelo lado de dentro. Deus está levantando gente aqui, fazendo o teu coração arder outra vez. O Espírito está ministrando a minha alma. Eu preciso dizer, por você parava, por você entregava os pontos, mas o Espírito está ministrando a minha alma. Não é você que faz, quem faz sou eu. E Ele está ministrando a minha alma. Gênesis 28, o que Ele disse para Jacó, quando Jacó teve um sonho: eu não te deixarei, nem te abandonarei, até que faça tudo aquilo que eu quero e tenha prometido. O Espírito de Deus está ministrando a minha alma. Eu não abro mão de você. Diga assim: todos comeram. Diga: todos comeram, ficaram satisfeitos. Exerça gratidão. Deus não permitirá que sentiremos falta de nada. Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Exerça a sua fé. Exerça a gratidão, não duvide. Não abra espaço nem lacuna para a dúvida. E eu digo para você em nome de Jesus: eu creio no Deus que prego, creio no Deus que sirvo, cremos no Deus que faz. Deus irá nos constranger uma vez mais com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. E eu encerro aqui quando eu me lembro de Jó dando uma chamada na esposa dele. Ela questionando sobre os maus resultados do momento, e ele vai dizer: como uma louca tu diz, o bem de Deus tu quer, mas o mal tu não quer. Fica tranquilo, é apenas um momento transitório, isso vai passar. Só que não é porque merecemos, é porque a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele nos constrange. E o Espírito de Deus está ministrando no meu coração. Ele irá nos surpreender outra vez. Não reclame, exerça a tua gratidão. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo uma vez que eu preguei aqui. Quando eu preguei aqui, estava indo para casa, o tanque de combustível do meu carro, isso aí ano passado, explodiu comigo andando. Explodiu comigo andando. No dia seguinte eu tinha que arrumar boia de combustível, tanque, aquilo tudo, e para a glória de Deus o carro não pegou fogo comigo. Eu tenho que comprovar isso. Isso aqui não é história da carochinha não. Só que eu me lembrei de uma coisa que eu preguei e eu tive que exercer naquele momento. Me pergunte o que é. O carro saindo fumaça, eu com as pernas trêmulas, parado na suburbana, olhei para o céu e comecei a cantar um hino. Envergonha o diabo com a tua adoração. Ele quer que tu murmure, tu se cale e se volte contra Deus. Mas Deus ainda continua fazendo e Ele é. Então eu convido a você, independente do momento que você esteja vivendo, exerça a gratidão. Controle de tudo e Ele faz. Então eu convido a você a se pôr de pé.
e exercer a gratidão a Deus com louvores, com orações, e dizendo que Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Encerro minha participação aqui dizendo: te prepare para a novidade de vida da parte de Cristo, da parte de Deus para a tua vida. Eu vou dizer de novo: te prepare para um novo tempo, um novo ciclo, um novo nível, um novo lugar, um novo tempo da parte de Deus para a tua vida. Jesus não despede ninguém de mão vazia. Estou carregando a minha e você levando a sua. Convido a você a fechar os olhos. O ministério de louvor vai louvar e exale o bom perfume de Cristo através de louvores, exercendo a Ele a gratidão e a honra. E comece agora a ser grato a Deus e dizer: Senhor, eu te glorifico e te exalto pela minha família, pela minha casa. Senhor, meu colchão é simples, mas é lá que o Senhor me deita e me faz repousar em paz. Senhor, minha casa é simples, mas é lá que o Senhor me visita. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu não tenho até vestido o que eu quero, mas o Senhor não permite andar nu. Senhor, muito obrigado, porque todo dia no meu prato tem a provisão, e o Senhor continua fazendo. Exerça a gratidão. Exerça a gratidão a Deus, porque Deus te permitiu uma igreja, um lugar para congregar. Irmão, seja grato a Deus. Exerça a gratidão.